Entre todas as profissões, uma se destaca por exigir um exame, um teste de conhecimento, além da aprovação pela universidade em seu curso específico. São os formandos em Direito. Para exercerem a profissão de advogado, também têm de ser aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Rubens Teixeira, o que o senhor acha da constitucionalidade do exame da OAB? Eu acho inconstitucional, por diversas razões. Desde a razão pela qual, da forma que ele foi normatizado, até pelos princípios constitucionais que o exame da OAB fere. E são diversos princípios. Isso é uma coisa que é muito fácil de perceber. E para eu tentar mostrar por que é fácil, a constitucionalidade do exame da ordem, quem defende a constitucionalidade, usa argumentos do tipo que a Constituição não veda a realização do exame da ordem. Isso é um argumento muito comum e aceito no direito penal, de tudo aquilo que não é vedado é permitido. Mas na análise do direito constitucional e o direito administrativo, ou seja, os direitos que circundam, vamos dizer assim, o ordenamento jurídico que diz respeito ao exame da ordem, não faz sentido esse tipo de argumento. A constitucionalidade do exame, para aqueles que defendem a constitucionalidade, ela pode ser comparada, por exemplo, à constitucionalidade, por exemplo, de um ato de alguém que tem 3 pratos de comida, vê alguém passando fome do lado e não oferece um prato de comida para aquela pessoa. E argumentando o seguinte, olha, os 3 pratos de comida eu comprei com meu dinheiro, é meu direito de propriedade, eu não sou obrigado a dar um prato de comida para aquela pessoa que está passando fome. A única obrigação que ele tem para não cometer crime de omissão de socorro, é se a pessoa passar mal, ele chamar o serviço público, preferencialmente, de saúde para socorrer aquela pessoa que passou mal. Mas o direito de propriedade dele está garantido. Ele come, os 3 pratos de comida efetivamente eram dele. Ninguém pode dizer que ele cometeu nenhum crime por comer os 3 pratos de comida e passar mal, inclusive, e deixar o outro passar fome. A constitucionalidade do exame da ordem, se ela efetivamente alguém entender, é mais ou menos nessa ótica. Ou seja, a Constituição não veda, mas na verdade eles estão reservando o mercado para aqueles para um grupo de advogados, de pessoas formadas em direito, e deixando um outro grupo enorme do lado de fora, com argumentos assim que não se justificam. Ou seja, eles estão se alimentando e deixando um grupo enorme de pessoas sem trabalhar e, por conta disso, ficando com dificuldade de obter seus recursos para a subsistência. Ou seja, é uma justiça meio canibal. Você acha que existe uma reserva de mercado? É o único argumento, é a única lógica que existe para que se faça uma força tão grande para que se defenda esse tipo de exame. Porque se a OAB acreditasse mesmo com toda a convicção, isso fosse uma convicção inabalável de que o exame para o exercício de uma profissão fosse necessário, a OAB defenderia bravamente que fosse feito exame para a medicina, para a engenharia e tantas outras profissões. Imagina só, quando você vai pleitear algo em juízo, se você perdeu, se você não concordar com a decisão do juiz, você pode recorrer. Existem diversos recursos no mundo jurídico. Agora, quando o médico comete um erro médico, não tem como, a pessoa pode morrer. E se morrer, não há recurso que traga essa pessoa de volta. Se a pessoa constrói um prédio, uma obra de engenharia, e tem um erro de projeto, e aquilo desaba e mata um monte de gente, não há recurso que traga a pessoa de volta. No direito ainda existem recursos, e estão lidando com direitos patrimoniais em geral. Então, quando a gente observa essa questão, a gente verifica que, se fosse necessário, esse exame deveria ser realizado para outras profissões. E a própria OAB deveria defender a realização desse exame para outras profissões. Mas, na verdade, até os argumentos que ela utiliza para defender a constitucionalidade são argumentos que são tão frágeis que não conseguem defender direito sequer a constitucionalidade do próprio exame da ordem, como ela defenderia a constitucionalidade para outras áreas. Então, assim, o senhor acha que não seria necessário esse exame da OAB? Bem, se o exame da OAB fosse necessário, ele deveria ser permanente, ou seja, ele deveria ser periódico. A validade dele deveria ter um prazo. Por quê? Porque as leis
a doutrina e a jurisprudência mudam permanentemente. Então, para aferir se aquele profissional efetivamente tem condição e se adaptou às mudanças da legislação, era necessário que fosse periódico o exame, de tal maneira que ficasse evidente e mostrado para a sociedade que aquele profissional está atualizado. E uma outra questão, ele deveria ser também por área, porque a segunda fase da prova da OAB você faz uma prova de uma área específica, que pode ser, por exemplo, direito do trabalho, direito penal, enfim, diversas áreas do direito. Então, o profissional, quando ele passa no exame da ordem, ele deveria se habilitar por áreas, não em todas as áreas. De tal maneira que, se ele quisesse advogar em todas as áreas, ele deveria fazer prova de habilitação em todas as áreas e fazer até conseguir habilitação em todas as áreas. Então, está evidente que, se fosse necessário, deveria ser periódico e por áreas. Mas não, você passa para penal, mas você pode advogar de trabalho, direito civil e outras áreas. Então, percebe-se que não é necessário, evidentemente, pelas razões que eu apresentei aqui. O senhor defende que o exame da OAB atinge direitos fundamentais do cidadão. O senhor pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? De que forma? Veja só, se você tem um exame, que eu entendo que é inconstitucional, ou pelo menos antiético, ou imoral, pelas razões que ele é realizado e da forma que ele é realizado, ele está impedindo pessoas de exercer uma profissão, e essas pessoas não podem trabalhar, então atinge o direito ao trabalho, não pode trabalhar naquela área para a qual ela estudou. E foi testada por métodos aferidos pelo MEC. Ora, se ela não pode trabalhar, está afetando o direito ao trabalho. E se a pessoa não pode trabalhar, ela tem dificuldade de obter os recursos para a subsistência com o trabalho que ela gostaria de exercer. Está aferindo. Também, se ela tem dificuldade de conseguir recursos para a subsistência, por ter dificuldade para trabalhar, está ferindo o direito à vida também, porque a vida fica comprometida se você não tiver recursos para a subsistência. E a sua dignidade, porque ela se forma e não pode trabalhar na profissão para a qual escolheu. Então, quer dizer, isso é muito evidente, isso é fácil de perceber. E quem defende o exame da ordem não contempla argumentos sobre isso. Agora, o exame da OAB, ele é um mecanismo eficiente, capaz de aferir quem é bom ou mau profissional? Veja só, quem tem capacidade de aferir o aprendizado das matérias é a faculdade, que é a instituição de ensino que é regulamentada pelo MEC. OAB não tem a capacidade de formar uma pessoa. Veja que quem aplica a prova da OAB não é a OAB, mas sim uma instituição contratada pela OAB. Aliás, eu queria ver se as pessoas, conselheiros da OAB, todos da OAB, se fizessem a prova da OAB, se passariam, por exemplo, se fosse aplicada a todos eles. Alguns nem fizeram a prova, e não são menos advogados do que aqueles que fizeram a prova. Também, os especialistas estão cansados de escrever, de pesquisar sobre isso, que a nota de prova não corresponde necessariamente a desempenho profissional. Os melhores alunos não necessariamente são aqueles que são melhores profissionais. As melhores notas não refletem capacidade profissional sempre. Existem outros fatores, como inteligência emocional e até capacidade de servir ao ser humano, que faz com que a pessoa se integre na sociedade, sirva bem e seja reconhecido como bom profissional. Ora, então, como uma prova vai aferir se uma pessoa tem capacidade ou não de ser bom profissional? Observa que uma pessoa pode saber fazer prova muito bem e, por exemplo, vai ser advogado e não quer ouvir o cliente, ou não respeita o cliente, ou mesmo ele faz a prova porque é uma situação de um método, que ele aprendeu aquele método de fazer prova, e na verdade, se você colocar uma situação real, que não é aquela situação disciplinada especificamente, com roteiro de realização, porque na verdade os concursos públicos, existe uma espécie de avaliação, que aquilo ali não avalia, lógico, a capacidade profissional da pessoa, avalia a capacidade da pessoa mostrar ali na hora aqueles conhecimentos, e às vezes são treinadas para aquilo, sabem tudo decorado, mas não sabem as razões pelas quais aquilo existe, e por conta disso, como vai conseguir aplicar numa situação prática? Então, os especialistas, já por diversas vezes, já mostraram, já escreveram sobre isso, que nota, especialmente prova, não afere a capacidade de ser um bom profissional. E, pior ainda, uma prova escrita ser capaz de dizer respeito de um profissional que vai ter que ir para a tribuna, de um profissional que vai ter
que ter tirocínio de resposta rápida, de colocações, que vai ter que saber ouvir o cliente, que vai ter que ter empatia com o cliente para tentar entender o problema. O que com a prova afere nisso? Lógico que não afere, né, absolutamente nada disso. Afere a capacidade de fazer prova. Tanto é que eu vou até desafiar a OAB. Abre concurso e abre para qualquer área fazer prova. Os contadores, os engenheiros, vocês vão ter a grata surpresa que muitos engenheiros passarão, contadores, vocês vão dar carteira da OAB para eles? Ah, porque é requisito se formar em direito. É porque é lógico que a prova é um concurso público como parecido com outros. E ela não tem o caráter de dizer quem é qualificado ou não para exercer a advocacia. Tenho certeza disso. Então, Rubens Teixeira, o senhor fez a prova? Eu fiz a prova e passei. E eu vou falar isso para mostrar como uma pessoa que, quando faz prova, ela tem uma certa... algumas pessoas têm facilidade de realização de prova. Eu fiz doutorado em economia e direito ao mesmo tempo. E eu fiz prova no mesmo período que eu estava defendendo minha tese de doutorado, minha monografia de direito, eu fiz também a prova da OAB. A minha prova da OAB, eu passei, minha monografia de direito foi premiada, minha tese de doutorado foi premiada. E nem por isso eu defendo a prova. Eu acho que alguns alunos que eventualmente fizeram a mesma prova que eu e não passaram, eu acredito que existam muitos que seriam melhores advogados do que eu. Por quê? Porque eu sei que se eu estivesse advogando, eu ia me empenhar para ser um bom advogado. Eu acredito até que eu seria um advogado assim, daqueles que as pessoas perceberiam o esforço em mim ter bom desempenho. Mas os que não passaram, eu não tenho coragem de dizer que eles sejam ruins ou não exerceriam bem a profissão. E nem mesmo tenho coragem de dizer de que aqueles que passaram seriam bons advogados. Eu acho que tem bons advogados, bons alunos, bons bacharéis que passaram e são bons advogados. Tem bacharéis que não têm condições de ser um bom advogado e passaram também, como eu sei que tem muitos bacharéis que não passaram e teriam condições de ser bons advogados. Então a injustiça está nessa questão de você desprezar as pessoas, impedir que as pessoas exerçam a profissão, sendo que elas têm capacidade para isso. E a prova, ela pratica injustiça. A prova da OAB é uma injustiça. Qual é o nível de dificuldade da prova? É uma prova difícil. É uma prova difícil. Além da pessoa ter que conhecer bem o mecanismo de fazer a prova, tem que ter a prática, certos atributos para realizar a prova. Ele é submetido a uma situação de estresse e uma situação que é típica de concurso público. Então, o aluno, aliás, o candidato, ele é submetido a uma condição de estresse específico. É um estresse que não necessariamente na profissão ele vai ter, porque o estresse da profissão é outro. Tem muito aluno que se submete ao estresse da prova, mas não aguenta o estresse da profissão. Então, não testa, é um mecanismo ineficiente, fraco de avaliação. Mas, doutor Rubens, a OAB ela se coloca como uma grande defensora da democracia. Pois é, o slogan da OAB é: sem advogado, não há democracia. Veja, se sem advogado não há democracia, se nós tivermos mais advogados, vamos ter mais democracia. O Brasil é um país muito desigual ainda. Nós ainda temos muita injustiça social por conta de uma série de dificuldades naturais históricas do nosso país que nós estamos vencendo. Então, quer dizer, nós precisaríamos de mais advogados. Com mais advogados, certamente teríamos mais democracia. Portanto, a OAB precisava só aplicar o slogan dela. O advogado não é importante para a democracia? Então, vamos ter mais advogados. O que a OAB está praticando é que com menos advogado, ela não vai ter coragem de dizer. Mas eu vou dizer, nós temos menos democracia. Muito obrigada. Muito obrigado.